Olá a todos, meu nome é Ana Hoff, eu sou médica endocrinologista e professora no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e eu vou conversar com vocês sobre o carcinoma medular da tireoide, do diagnóstico ao tratamento. O que é o carcinoma medular da tireoide? Ele é um tumor na tireoide, que é um tumor do tipo neuroendócrino. Ele representa 5 a 8% de todos os tipos de câncer de tireoide, portanto, ele é incomum. Ele se origina das células parafoliculares, também chamadas de células C, que são células diferentes que causam outro tipo de câncer de tireoide, que é, por exemplo, o papilífero, porque essas são células que não captam iodo. Então, essas células, esse tipo de tumor não é tratado com iodoterapia. Na realidade, essas células produzem calcitonina e ceia, e são essas substâncias que são utilizadas como marcadores tumorais. 70 a 75% desses tumores são chamados de esporádicos, não associados ao histórico familiar. E aproximadamente 25 a 30% podem ser hereditários, ou seja, herdado do pai ou da mãe. Quando ele é hereditário, ele é associado a essa síndrome denominada neoplasia endócrina múltipla tipo 2, que é uma síndrome autossômica dominante, ou seja, passa de pai para filho e afeta todas as gerações familiares, e também tem alta penetrância, ou seja, quem tem a mutação vai desenvolver, no decorrer da vida, vai desenvolver o tumor causado por essas mutações desse gene que é chamado de RET. E nessa síndrome, além do carcinoma medular de tireoide, que aparece em 90% dos pacientes, também os pacientes podem ter o hiperparatireoidismo primário, uma alteração das paratireoides, que causa o cálcio elevado, e também um outro tipo de tumor que é denominado feocromocitoma, que é um tumor na glândula suprarrenal, um tumor benigno, mas que produz hormônio como a noradrenalina e a adrenalina, que podem causar crises de hipertensão arterial. A neoplasia endócrina múltipla tipo 2, ela é subdividida em dois tipos, neoplasia endócrina múltipla tipo 2A e 2B. Por que isso é importante? Porque, na realidade, no caso da neoplasia endócrina múltipla tipo 2B, que representa 5% dos casos, os pacientes têm um carcinoma medular de tireoide extremamente agressivo e precisam ser tratados precocemente. O mais comum, entretanto, é a neoplasia endócrina múltipla tipo 2A, que representa 95% dos casos, e essa pode ter algumas variantes de alguns pacientes que podem ter uma alteração cutânea, chamada de líquen cutâneo amiloidótico, ou também pode ter associado o que a gente chama de doença de Hirschsprung, ou seja, uma alteração intestinal presente desde o início da vida em alguns pacientes, mas isso é extremamente raro. Tá? E isso, a neoplasia endócrina múltipla tipo 2A, está associada ao carcinoma medular de tireoide hereditário, que são pacientes que têm a mutação nesse gene que se chama RET proto-oncogene. Então, são pacientes que vão ter a mutação em todas as células do corpo, e isso é detectado através de um exame de sangue. Tá? Então, muitas vezes, não muitas vezes, o que é recomendado é que todos os pacientes que possuem carcinoma medular de tireoide, que eles tenham a análise genética realizada, ou seja, análise desse gene. Obviamente, se é detectada a mutação, ou seja, se o paciente tem a neoplasia endócrina múltipla tipo 2, ele também vai ter que ser monitorado, porque ele pode ter aqueles outros tumores, o feocromocitoma, e pode também desenvolver aquele problema nas paratireoides que causa o hiperparatireoidismo primário.
O que é importante também é que essa alteração genética leva ao desenvolvimento do tumor. E como vocês vão ver mais à frente na aula, existem medicações que inibem esse receptor, que também é chamado de RET. O que é muito importante? No paciente que tem doença familiar, ou seja, que tem a mutação presente no sangue e que tem familiares também com essa mutação, aí nós temos que fazer o que a gente chama de tireoidectomia profilática, ou seja, retirar a tireoide, fazer a tireoidectomia antes do desenvolvimento do carcinoma medular de tireoide. E isso é feito em vários hospitais universitários, principalmente no Brasil. Isso pode ser feito. Então, o paciente pode fazer análise genética a partir do momento que é identificado a alteração. Os outros familiares também são avaliados, os familiares de primeiro grau, ou seja, os irmãos, os filhos daquele paciente, os pais daquele paciente, são analisados, e quando se identifica a mutação em um desses familiares, aí, dependendo do tipo de a mutação, vai se recomendar a tireoidectomia profilática. Na realidade, todos têm recomendação de tireoidectomia profilática, mas na realidade, existem vários tipos de mutações e foi classificado um risco de agressividade para essas mutações. Então, tem mutações que são extremamente agressivas, como eu falei, que causa neoplasia endócrina múltipla tipo 2B, que os pacientes, assim que possuem essa mutação identificada, eles já têm que fazer a tireoidectomia. Muitas vezes, o que é recomendado é ainda no primeiro ano de vida, para que aquela criança nunca desenvolva o tumor, né? Com outras mutações, como por exemplo da 634, que é uma mutação muito comum, o que é recomendado é que isso seja feito antes dos 5 anos de idade. E as outras mutações, elas são denominadas de risco moderado, como aqui nesse gráfico vocês estão vendo, tem as mutações de mais alto risco, como eu falei, que causa MEN2B, que o ideal seria fazer a tireoidectomia, retirar a tireoide ainda no primeiro ano de vida, para evitar que a criança desenvolva o tumor. No caso dessas outras mutações, que a gente chama de códo 634883, antes dos 5 anos, e nas outras mutações, pode ser antes dos 10 anos, antes dos 5 anos, isso fica muito ao critério do médico. É importante frisar que os pacientes com carcinoma medular de tireoide sejam vistos em centros especializados, que estão acostumados a lidar com os pacientes, a saber o tipo de mutação e a fazer as recomendações adequadas. Bom, quando o paciente já tem um nódulo ou já tem o carcinoma medular de tireoide, o que é recomendado? Que se ele tem doença localizada, a gente vai retirar não só a tireoide, mas também os linfonodos do compartimento central, que é essa parte central do pescoço. Às vezes, o tumor envolve gânglios da parte lateral do pescoço. Isso é identificado ainda no pré-operatório, quando se faz uma ultrassonografia. Avalia a extensão da doença, não só o nódulo na tireoide, mas também possível envolvimento de linfonodos. Caso os linfonodos estejam acometidos, é importante que o cirurgião faça não só a tireoidectomia e o esvaziamento dos linfonodos centrais, atrás da tireoide, mas também do compartimento lateral, que pode ser bilateral ou unilateral, dependendo do exame no pré-operatório. Aqueles pacientes que possuem uma calcitonina muito elevada, já logo ao diagnóstico, o que determinamos foi que seja uma calcitonina acima de 500 picogramas por ml no
pré-operatório, esses pacientes merecem uma avaliação mais abrangente do que só a avaliação do pescoço, fazendo também tomografias do tórax, do abdômen e também a cintilografia óssea, para verificar se a doença está confinada, restrita à região cervical ou também a outros sítios do corpo. Nesse caso, caso tenha extensão para fora do pescoço, ainda indicamos que seja tratado com cirurgia, para que haja controle de doença. E depois da cirurgia, aquele paciente que tem doença além do pescoço, esses pacientes vão ser monitorados e, caso haja progressão de doença, eles iniciarão um tratamento sistêmico, que nós vamos conversar mais para frente. Então, esse segmento, após a primeira cirurgia, como é feito esse segmento com o seu médico? É feito através do nível da calcitonina. Então, nós vamos nos basear no nível da calcitonina. Se a calcitonina ficou zerada, isso indica que o paciente teve uma ótima resposta à cirurgia. E nós vamos seguir esse paciente anualmente, muitas vezes só com calcitonina e às vezes calcitonina ceia, que é o outro marcador, e ultrassonografia. Entretanto, a maioria dos pacientes vão continuar com uma calcitonina alterada. Isso é extremamente comum. Então, uma vez que o paciente tenha envolvimento de gânglios cervicais pela doença, é muito mais provável que ele continue com uma calcitonina alterada. Isso não é o fim do mundo, porque muitas vezes os pacientes vão ficar com uma calcitonina, vamos supor, ao redor de 50 picogramas por ml, a doença é invisível, não pode ser detectada por nenhum exame de imagem, e ele pode passar 10, 20, 30 anos ou mais com aquele nível de calcitonina. Então, nós sempre dizemos que o carcinoma medular de tireoide é uma doença crônica. É como se o paciente tivesse sido diagnosticado com diabetes ou com hipertensão arterial, ou seja, pressão alta, que ele vai ter que ser seguido pelo médico por muitos anos. Então, é uma doença crônica. Obviamente, existe um grupo de pacientes que vão ter uma doença mais rápida e que vão precisar de outros tratamentos mais rapidamente. Mas tem muitos pacientes que a gente só observa e eles podem ficar décadas, às vezes, com o mesmo nível de calcitonina e com uma doença muito localizada ou, às vezes, invisível. Quando a calcitonina está alta, nós temos que ter acima, isso no pós-operatório, acima de 150, a gente já começa a realizar mais exames para verificar se existe algum outro sítio de doença localizável. Então, vai fazer tomografia de tórax, vai fazer abdômen, cintilografia óssea, ultrassom ou tomografia do pescoço, para avaliar os sítios de doença. Neste paciente que tem outros sítios de doença acometidos, outros sítios acometidos pela doença, também, muitas vezes, o paciente continua por muitos anos com a doença estável. Então, nem todos os pacientes com carcinoma medular de tireoide metastático precisam ser tratados, porque às vezes o tratamento é pior que a doença, porque muitas vezes a doença está quieta, sem causar problemas, e o tratamento pode causar problemas. Então, isso é muito importante que o paciente realmente seja visto por um médico que tenha experiência em carcinoma medular de tireoide. Bom, então, o paciente que tem a doença estável, mesmo metastática, muitas vezes a gente observa pacientes que, às vezes, que têm uma doença mais progressiva ou o local da doença não é recomendável que seja feita somente o monitoramento, às vezes o paciente precisa de uma nova cirurgia,
ou precisa de um tratamento local, que pode ser o que a gente chama de ablação, pode ser embolização, pode ser radioterapia, e somente o tratamento sistêmico com quimioterapia ou os tratamentos novos que a gente chama de inibidores de quinase, isso vai ser recomendado para aqueles pacientes que não têm indicação de tratamento local, que não têm indicação de observação somente, monitoramento radiológico, porque quando a gente fala observação, não indica que a gente não vai fazer nada, a gente vai estar monitorando o paciente a cada 3 meses ou a cada 6 meses com exames de sangue, calcitonina, CEA e exames de imagem. Então, o paciente, ele vai estar em monitoramento radiológico constante. Caso seja observada uma progressão, considera-se, então, tratamento local. Caso não seja adequado o tratamento local, vai se considerar o tratamento sistêmico. Quando a gente fala em metástase do carcinoma medular de tireoide, muitas vezes a gente vê doença no fígado, a gente pode ver doença no pulmão, no osso e nos gânglios do mediastino, tá? Isso além do pescoço. Esses são os sítios que a gente observa e muitas vezes faz, então, os exames de imagem para avaliar fígado, pulmão, osso, esses gânglios no mediastino e também avaliar os gânglios no pescoço. E a gente sabe o quê? Que aqui é uma curva, o que a gente chama de curva de sobrevida. A gente sabe que aqui em vermelho estão os pacientes que têm o carcinoma medular de tireoide metastático, né? Então, a gente vê que muitos pacientes aqui, ó, 40% dos pacientes, quase metade dos pacientes vão estar vivos 10 anos depois. Isso até muito mais tempo, né? Mas tem alguns pacientes que têm uma progressão mais rápida e precisam tomar o medicamento para diminuir a progressão de doença, para desacelerar o processo e poder viver mais. Como que a gente identifica quem precisa de tratamento? A gente faz isso através da avaliação dos exames de imagem, como eu falei, e dos níveis de calcitonina. O nível de calcitonina é muito importante. O que vale a pena dizer aqui que o que é importante é a curva de aumento da calcitonina, não é só um pico de aumento. Muitas vezes a gente vê um paciente que tem uma calcitonina, vamos supor, de 300 picogramas por ml, volta ao consultório e a calcitonina está a 500 picogramas por ml. Isso é uma progressão de doença? Não podemos dizer que é uma progressão de doença. Por quê? Porque eu tenho que repetir. Então, nós utilizamos vários níveis de calcitonina para definir que o paciente esteja progredindo. Normalmente, utiliza-se um intervalo de 2 anos para avaliar esse tempo de duplicação da calcitonina, porque a calcitonina é muito variável, ela pode subir, abaixar. Então, é importante que seja avaliado num intervalo longo de tempo. E aí, os tratamentos que existem são tratamentos que vão inibir aquele gene que codifica um receptor de membrana, então é um receptor esse RET que fica na membrana da célula tumoral, e quando ele está ativado, ele leva a proliferação celular e a formação do tumor. Então, os primeiros medicamentos que foram aprovados são chamados de inibidores multiquinase. Por quê? Porque eles vão inibir não só o RET, mas eles também inibem outros receptores que são importantes para o crescimento tumoral, como esse receptor que é chamado de VEGFR, que tem o 1, 2 e o 3. O que significa isso? Isso são receptores para fatores de crescimento vasculoendotelial, que faz crescer vasos ao redor e no interior da célula tumoral ou do tumor. Então, são medicamentos que nós chamamos de medicamentos anti-angiogênicos, que eles inibem a formação de vasos sanguíneos. E, ao mesmo tempo que isso é importante,
para tratar o tumor, isso também, bloqueio desses receptores podem causar vários efeitos colaterais. Aqui são os 2 medicamentos que foram estudados em estudos de fase 3, com um número grande de pacientes que foi demonstrado eficácia. Os 2 medicamentos são chamados de vandetanib e cabozantinib. São medicamentos que levaram a uma sobrevida livre de progressão, melhor do que foi avaliada com o placebo, ou seja, com aquele paciente que não foi tratado com o medicamento. Então, o paciente que foi tratado com o medicamento demorou mais tempo para ele ter progressão de doença do que o paciente não tratado. Então, isso é uma maneira da gente avaliar eficácia, que foi vista tanto com vandetanib como com cabozantinib. Entretanto, existe muito questionamento e realmente nós precisávamos de medicamentos melhores, porque ao mesmo tempo que esses medicamentos, eles retardam a progressão da doença, mas eles geralmente não levam ao aumento da sobrevida global, a não ser que o paciente tenha essa mutação específica no tumor ou no sangue, né, mutação do RET. Foi observado que nesse grupo de pacientes que tem essa mutação, que sim, que o medicamento, principalmente o cabozantinib, chegou a resultar num aumento de sobrevida global. Entretanto, tem vários efeitos colaterais, eventos adversos, como eu falei, tanto com o vandetanib como o cabozantinib. Então, diarreia, o rash cutâneo, náusea, pressão alta, isso pode ser causado tanto pelo vandetanib como o cabozantinib. Obviamente, o perfil de efeitos colaterais é um pouco diferente entre um e o outro. No vandetanib, importante principalmente o rash que dá nos pacientes, então uma dermatite, que eu vou mostrar mais à frente, prolongamento do intervalo QT, que é uma alteração eletrocardiográfica. E o cabozantinib, principalmente diarreia, hipertensão, perda de peso, que vai dar. Aqui são as alterações que podem dar, como se fosse acne, tanto em região de face como de tronco, e também uma dermatite fotossensível. Então, a gente fala, o paciente em tratamento com vandetanib não deve se expor ao sol, porque ele fica com essa pele mais escurecida e uma pele mais espessa. Bom, como nós falamos, essa alteração, a mutação do gene RET, ela é extremamente importante para o desenvolvimento tumoral. O que nós sabemos é o seguinte, os pacientes que têm doença hereditária, aquele que é o carcinoma medular de tireoide na família, ele tem a mutação do RET no sangue, no tumor, em todas as células do corpo. O paciente que não tem essa doença familiar, né, que é só ele que tem a mutação e que tem o carcinoma medular de tireoide e que fez o exame de sangue e no sangue ele não tem a mutação do RET, esse paciente ainda pode ter essa mutação só na célula tumoral, que é o que a gente fala de uma mutação somática. Ela só está presente na célula tumoral. Então, aquele paciente, ele não transmite a doença para os seus filhos, ele não herdou a doença do seu pai, mas somente o tumor tem a mutação, o tumor. Isso acontece em mais ou menos metade dos casos, ao redor de 50% daqueles pacientes com doença esporádica, ou seja, não familiar, e que tem a mutação só no tumor. Daqueles pacientes que não têm a mutação no sangue, não têm a mutação no tumor, ao redor de 15% podem ter a mutação de outro gene, que é chamado de KRAS ou HRAS, no tumor. Então, o que sabemos é que alguns pacientes têm alterações do gene RET e que causou o desenvolvimento do tumor. Outros pacientes têm uma alteração desse outro gene, que se chama KRAS ou HRAS,
e que leva ao desenvolvimento do tumor. Por que que isso é importante? Porque isso possibilita o tratamento com outros tipos de medicamentos, que são os inibidores seletivos do RET, que é chamado de selpercatinib e prausetinib. Qual é a vantagem disso? Eles são inibidores mais potentes e com menos efeito colateral. Então, isso aqui é uma árvore de quantos sítios são inibidos na célula. Então, você pode ver que o vandetanib inibe vários receptores quinases, então, vários sítios. Então, inibindo vários sítios, ele pode causar mais efeitos colaterais, enquanto que aquele medicamento que é mais seletivo, ele pode ser mais potente e, como ele não inibe outras vias celulares, ele pode causar menos efeito colateral. E realmente foi isso que foi visto nos estudos com esses medicamentos. Esses estudos, vale a pena dizer que são estudos de fase 2, não são aqueles estudos grandes, com um número grande de pacientes, mas já nesses estudos pequenos foi demonstrado que o paciente que tem a alteração do RET, seja no sangue ou seja no tumor, ele responde muito bem a esses inibidores, seja ele em primeira linha, ou seja, paciente que nunca foi tratado com outro medicamento, ou pacientes que já tinham sido tratados com vandetanib, com cabozantinib ou com ambos. Então, todos os pacientes chegaram a ter uma resposta muito boa, uma resposta de ao redor de 70% desses pacientes tiveram redução tumoral. Efeitos adversos são presentes, mas principalmente são muito menos frequentes do que observados com os outros medicamentos multiquinase, né, com os outros inibidores multiquinase, e geralmente são eventos adversos mais transitórios e que podem ser manejados com redução de dose. Poucos pacientes nesse estudo tiveram que parar o medicamento por um evento adverso, somente 2%. O outro medicamento, que é um inibidor específico do RET, é chamado de prausetinib, e teve uma resposta semelhante ao selpercatinib, também ao redor de 70%, tanto nos pacientes que já tinham sido tratados com outros medicamentos, como pacientes que não tinham sido previamente tratados. Também existem efeitos colaterais. Aqui no caso do prausetinib, a gente observa um pouco de hipertensão nos pacientes, pode ter hipertensão, pode ter alterações hematológicas, ou seja, no hemograma, mas é raro ter aumento das transaminases hepáticas, como é visto em até 10% dos casos, no caso do medicamento selpercatinib. Esses medicamentos, eles não estão disponíveis no Brasil ainda. Eles foram recentemente aprovados nos Estados Unidos, mas ainda não são disponíveis no Brasil. Estão em investigação ainda para aprovação na Anvisa. Na realidade, o que é aprovado pela Anvisa no Brasil como indicação específica para tratamento de carcinoma medular de tireoide é somente o vandetanib que nós temos no Brasil. De qualquer maneira, existem 2 estudos de fase 3 que vão incluir muitos pacientes ao redor do mundo. Esses estudos estão abertos ou para abrir em algumas instituições aqui no Brasil. Nós aqui na Universidade de São Paulo, no ICESP, nós participamos desses 2 estudos, mas existem outros centros no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que que estão participando desses estudos. Nesses estudos, o paciente, para ele participar desses estudos, ele tem que ter realmente uma alteração do gene RET, mas isso é feito essa análise genética é feita através do estudo, e eles precisam ser pacientes virgens de tratamento, ou seja, que não tenham recebido um tratamento anterior. E, em conclusão, os conhecimentos adquiridos nas últimas décadas serviram de grande
impacto no desenvolvimento de drogas eficazes para o tratamento do carcinoma medular de tireoide metastático, como o vandetanib, cabozantinib, e mais recentemente os inibidores específicos do RET. No Brasil, somente o vandetanib é aprovado pela Anvisa. Os inibidores específicos, como o selpercatinib e praluzatinib, estão em avaliação pela Anvisa. Entretanto, é importante frisar que o tratamento com esses inibidores seletivos só é eficaz em pacientes cujo sangue ou tumor possuem uma mutação do gene RET. Para pacientes que não possuem essa mutação, o melhor tratamento permanece os inibidores multiquinase, como o vandetanib e o cabozantinib. E com isso, eu agradeço a todos. Eu estou presente, o meu e-mail é ana.hoff@hc.fm.usp.org. Se vocês tiverem necessidade de ter mais informações, eu estou à disposição. Mais uma vez, eu agradeço a Taika por solicitar que eu fizesse essa aula para vocês. Muito obrigada.